O texto que hoje nós vamos ler, para estarmos meditando, está registrado em Êxodo, no capítulo 33. Nós leremos todo o capítulo, Êxodo, capítulo 33, e vamos falar um pouco sobre essa maravilhosa presença de Deus. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhando. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés e dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites, eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais enfeite nenhum. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo e não me permita saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém, glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a jornada da presença de Deus. E nós percebemos que Deus se fazia presente em meio ao seu povo. E Ele ainda se faz presente hoje em nossa vida. E nós percebemos também o desejo que Moisés tinha pela presença de Deus. Ele buscava a presença do Senhor. E Moisés ansiava tanto pela presença do Senhor que ele faz uma tenda fora do acampamento, para que pudesse falar com o Senhor, para que ele pudesse se encontrar com o Senhor na tenda do encontro.
E hoje nós temos esse privilégio de ter a presença do Senhor na nossa vida, e muitas vezes nós não damos o devido valor a isso, porque nós percebemos no Antigo Testamento que somente os sacerdotes podiam se achegar no Santo dos Santos, porque ninguém podia ver a face do Senhor e continuar vivo. E hoje nós temos esse privilégio, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, de poder nos achegar na presença dele e saber que Deus está nos ouvindo, de poder orar, clamar a ele e saber que ele nos ouve a qualquer hora do dia. Nós temos que ter esse anseio pela presença do Senhor e valorizar isso em nossa vida. E a promessa que Deus fez a Moisés, ele cumpriu. Ele tirou aquele povo da terra do Egito, Moisés como seu líder, e Deus sempre acompanhava esse povo. Mas nós percebemos que muitas vezes, no decorrer da história, esse povo se afastava do Senhor. Mas quando eles se voltavam para o Senhor, para a presença, Deus se fazia presente no meio deles. E há uma coisa que nos separa da presença de Deus, e isso se chama o pecado. Porque quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. O pecado nos separa de Deus. Por isso nós temos que buscar ter uma vida de santidade, buscar a presença de Deus. E como que nós vamos buscar a presença de Deus? Através da leitura da palavra, através da oração, a comunhão com os irmãos, como hoje que nós estamos na igreja, para poder aprender mais da palavra do Senhor. E nós vemos um pedido que Moisés fez, um pedido ousado. Moisés pede para Deus para ver a sua glória e conhecer o seu caminho. O segredo está em pedir. Então peça. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos porque nós não sabemos pedir. Nós temos que pedir ao Senhor, mas sabendo que será feita a vontade dele na nossa vida, que é a melhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E ele pede, Moisés pede para Deus para ver a sua glória e conhecer os seus caminhos, para que ele pudesse fazer aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse, porque era uma tarefa de grande responsabilidade. Liderar todo aquele povo, uma nação, para uma terra que Deus prometeu aos seus antepassados que daria. Terra que mana leite e mel com fartura. A terra prometida. E hoje nós caminhamos para essa terra prometida, que é o céu. A terra que não se compara ao que nós possamos conquistar aqui. Nem bens, nem riquezas, qualquer coisa que possamos ter, status, vai comparar com a glória que há de ser revelada na Nova Jerusalém, no céu. E por isso nós temos que buscar a presença, porque sem a presença de Deus, nós não iremos nos encontrar com Ele quando Ele nos chamar. Quando Ele perguntar o que nós fizemos com os nossos talentos, como nós vivemos a nossa vida aqui na terra, o que nós fizemos para Ele. Você já imaginou chegar para Jesus quando Ele nos chamar e Ele falar: vinde bendito do meu Pai, porque eu te conheço para o reino que eu preparei antes mesmo da fundação do mundo. Mas quão triste será se o Senhor nos falar: não vos conheço, não vos conheço. E temos que ter esse anseio pela presença do Senhor, porque ela transforma a nossa vida. Quanto mais nós buscamos a presença do Senhor, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós conhecemos a vontade de Deus, porque só há como conhecer a vontade de Deus se nós lemos a palavra, a Bíblia, que ela é a nossa revelação, que nos diz o que nós devemos fazer, o que nós devemos ser.
E Deus fala conosco assim como falou com Moisés. E hoje nós temos um privilégio ainda maior de poder nos adentrar no Santo dos Santos. E nós percebemos no versículo 1 que diz assim, que Deus ordena a Moisés e os israelitas para que saiam do Sinai e se dirijam à terra prometida, conforme foi prometida aos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. E Deus promete enviar um anjo para guiar esse povo e expulsar as nações inimigas. E esse povo, ele vivia lá no Egito numa escravidão. Muitos pereciam, mas Deus, que é um Deus fiel para cumprir aquilo que Ele promete, Ele tirou aquele povo de lá. E aquele povo, mesmo que não soubesse forjar espadas, lutar, não tivesse preparado, Ele tinha um Deus que disse assim para eles: eu lutarei por vocês. Era o Senhor que lutava por eles. E da mesma forma hoje na nossa vida, aquilo que a gente não consegue fazer, o Senhor é capaz de fazer. Tudo Ele pode fazer. E Deus, Ele vai destacar essa riqueza da terra prometida, mas Ele também vai expressar uma intenção de não ir com esse povo devido à obstinação. Lembra que eu disse aos irmãos, né? O que nos separa da presença do Senhor? O pecado. E Ele expressa essa intenção de não ir com esse povo para evitá-los, destruí-los na sua ira. E o povo, ele lamenta ao ouvir que Deus não os acompanhará. E o que acontece? Esse povo se arrepende. O povo pecava, mas quando se arrependia, o Senhor trazia a presença. Porque quem tem presença de Deus, vive para Deus. Quem tem presença de Deus, busca a face de Deus. Quem tem presença de Deus, busca ser alguém melhor, ser parecido com Jesus, ser imitador de Jesus. E em obediência, esse povo muda seu comportamento. E Moisés faz aquela tenda fora do acampamento, para que o Senhor pudesse conversar com ele face a face. E o povo mostra respeito e reverência a isso, sempre que Moisés entrava na tenda do encontro. Nós vemos no versículo 8 e 9, a presença de Deus era em forma de uma coluna de nuvem que desce à entrada da tenda quando Moisés entrava no Santo dos Santos, para falar com o Senhor. E o povo respondia em adoração, porque através da presença de Deus, quando tem presença, tem também adoração. Adoração ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra, que é digno de todo louvor, somente Ele. E o povo respondia em adoração. E Moisés, nós vemos que ele tinha uma íntima e única relação com Deus. Nós percebemos que Moisés, ele falava face a face com o Senhor. E Josué, o seu auxiliar, no versículo 11, nós vemos que ele permanece na tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Já imaginou? Como hoje nós estamos aqui falando, como nós cumprimentamos uns aos outros quando nós chegamos ali. Moisés falava com o Senhor face a face, como quem fala com seu amigo. E depois Moisés voltava para o acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que ele servia como auxiliar, ele não se afastava da tenda. Ele ficava ali. Porque a presença de Deus contagia. Aonde tem a presença de Deus, nós sentimos algo diferente. A presença de Deus nos faz ser diferente. Ela é diferente. É diferente de tudo aquilo que a gente já viu, já ouviu, já sentiu. E nós vemos também que a intercessão de Moisés
quando Moisés orou pelo povo, né? Porque Deus disse que não ia acompanhar aquele povo, porque aquele povo era obstinado, estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Depois que Moisés orou, o povo se arrependeu. E nós vemos aqui, Êxodo 33, do 12 ao 23, que nós lemos. E Moisés busca a clareza de que quem Deus enviará com ele, lembrando a Deus de suas promessas. Esse lembrando a Deus aqui, Deus já sabia de tudo. Mas muitas vezes Deus testa a nossa fé, prova a nossa fé. Porque Deus já sabe de tudo, porque Ele é dono de toda a ciência, Ele é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente. E Moisés fala com o Senhor: o que dirá aquelas nações? Aquilo que as nações dirão de nós, aquele povo não foi a lugar nenhum. Eu imagino que Moisés possa ter dito assim: que o que vai ser de nós, o que vai ser da fama do Senhor, o que eles vão dizer desse Deus que tirou o povo do Egito e não pôde nem levá-los para onde tinha prometido. E eu imagino o quanto o Senhor se agradou dessa intercessão de Moisés. Mesmo diante de todas aquelas pressões que ele sofria como líder, porque ser líder eu imagino que não é nada fácil. Muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor é aquele que mantém de pé. Porque o mesmo Deus que chamou Moisés para poder levar aquele povo para o Egito é o mesmo que capacitou ele. É o mesmo que preparou ele e lhe deu sabedoria para lidar com aquela quantidade imensa de pessoas. Porque o povo israelita era um povo grande. Tanto que no decorrer da história tiveram que fazer divisões entre líderes das tribos para que pudessem auxiliar Moisés com questões que eles poderiam resolver sem Moisés, questões mais simples. E Moisés, ele pede para conhecer os caminhos de Deus, para permanecer em seu favor, e reforça que Israel é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E Deus promete a presença contínua com Moisés, garantindo-lhe descanso. No versículo 14, respondeu o Senhor, ele clamou e ele teve a resposta. Ele teve essa resposta aqui. Deus não deixa aquele que clama sem resposta. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Tanto que a palavra de Deus nos diz: clama a mim e responde-te. Nós devemos clamar, buscar pela presença. E Moisés pediu isso, para que o Senhor não se afastasse, porque ele sabia que se o Senhor se afastasse, eles não conseguiriam chegar ao lugar. E nós vemos a resposta do Senhor no versículo 14. Respondeu o Senhor: eu o mesmo o acompanharei e lhe darei o descanso. Deus reforça aqui a sua presença. Eu mesmo o acompanharei. E Deus está dizendo isso para você que hoje, todos os dias da sua vida. Uma vez que você o busca, Ele jamais te deixará sozinho. Talvez você pense que está só, não tem ninguém vê suas lutas, seu sofrimento, as dificuldades, mas você tem um Deus que te vê. Um Deus que não te abandona, um Deus que não falha, um Deus que é amor, um Deus que é justiça. Jesus Cristo, Filho de Deus. E Moisés, ele argumenta que a presença de Deus é o que distingue Israel das outras nações. Versículo 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir? Em outras traduções aí talvez esteja diferente. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que distinguia o povo de Israel dos demais povos da terra era a presença de Deus, porque era um povo escolhido por Deus e que o buscava. Um povo que estava sujeito a errar, a pecar, porque somos falhos e pecadores, mas um povo que também se arrependia. E quando se arrependia, Deus o perdoava.
E Moisés, ele deseja ver a glória de Deus. Nós devemos ansiar também por ver a glória de Deus. E Deus promete sua bondade a Moisés ao declarar o seu nome, o nome do Senhor. E isso destaca a sua soberania, porque Ele governa todas as coisas, a sua misericórdia, porque Ele perdoou aquele povo, e sua compaixão, porque Ele ama e amou aquele povo. E Deus explica que sua face não pode ser vista por seres humanos mortais. Ninguém que se achegasse à presença do Senhor poderia viver, que visse a face do Senhor. Por isso que tinha as pessoas consagradas para isso naquela época. E como eu disse, hoje nós podemos. Tanto que hoje nós estamos aqui, Deus está aqui. Deus está presente aqui. E Deus instrui Moisés a ficar em uma rocha. Lá no versículo 21, que ele diz: e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará lá de cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com minha mão. O Senhor tocou Moisés. Eu penso nisso. Até que eu tenha acabado de passar. Ele viu aquele episódio lindo lá na sarça ardente, e muitos outros episódios. Já imaginou aquele povo lá na frente do Mar Vermelho, aquele mar imenso? Era impossível atravessar aquele mar nadando, não tinha como. As ondas eram fortes, com certeza, muitos animais perigosos, animais marinhos. Mas o Senhor, o mesmo Deus que prometeu, Ele abriu ao meio aquele mar para que aquele povo pudesse passar. E da mesma forma, Ele abre o mar em nossa vida, diante daquelas lutas que nós não vemos o que vamos fazer para vencer. O que nós vamos fazer para conseguir prosseguir. Mas Ele vem e abre o mar para nós passarmos. E Deus protege Moisés enquanto sua glória passa. Da mesma forma, hoje o Senhor nos protege, porque uma vez que buscamos a presença dEle, nós temos a sua proteção. Nós vemos quando Sadraque, Mesaque e Abednego seriam lançados naquela fornalha porque escolheram não adorar aquela imagem feita pelo rei. Nós percebemos que foi um ato de coragem, porque ninguém mais fez aquilo. Todo mundo adorou aquela imagem, mas somente eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram dar a glória que é de somente Deus a outra pessoa. Imagina quantas pessoas tinham lá e veio falar: nossa, eles não sabem nem o que estão fazendo. O que essas 3 pessoas estão querendo fazer contrariando a vontade do rei? E eles são lançados sem piedade alguma naquela fornalha. Mas depois o rei começa a perceber que tem uma presença diferente. Aleluia. Que tem uma presença diferente dentro daquela fornalha. Jogaram 3, mas como tem 4? E ele parece semelhante ao Filho do Homem. O mesmo Deus que permitiu que eles entrassem na fornalha é o mesmo Deus que os livrou na fornalha. Porque muitas vezes Ele permite, mas Ele também é o mesmo que livra. Porque Deus não nos dá um fardo maior do que aquilo que nós possamos suportar. E Ele teve a sua presença lá. Tanto que o rei reconheceu, porque aonde tem presença, Ele é reconhecido. Ele protegeu os seus servos fiéis. E Ele protege os seus servos. Nós vemos que todo esse texto que nós lemos, nós refletimos,
nós vemos que ele fala dessa liderança de Moisés, da presença do Senhor, a importância da presença de Deus para o povo de Israel, a intercessão de Moisés, que nós falamos, quando ele pede misericórdia do Senhor, para que o Senhor os acompanhasse, para que não os abandonasse, reflete a intimidade e a seriedade da sua relação com Deus. Vou fazer uma pergunta pessoal para você, para responder por si mesmo. Como está a sua relação com o Senhor hoje? Você tem buscado fazer aquilo que agrada ao Senhor? Tem buscado a presença? E essa presença é real em nossa vida. E nós temos muitos benefícios da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela nos fortalece, nos consola, nos guia, nos capacita para viver a vontade do Senhor, para andar nos caminhos do Senhor. Tanto que Moisés pede, para que o Senhor mostrasse os caminhos para ele. E o Senhor de fato mostrava, direcionava ele para liderar aquele povo. Quando aquele povo sentia fome, Deus dava a eles aquilo que eles precisavam para se alimentar. Muitas vezes reclamavam, e muito. Mas como nós temos um Deus misericordioso, meus irmãos? Verdade. E aquele povo teve sede, Deus fez brotar água na rocha. Enquanto aquele povo murmurava, já imaginou a pressão que Moisés passou? Enquanto aquele povo murmurava, falava: para que nos tirou da terra do Egito? Para morrermos aqui nesse deserto? Seria melhor se nós tivéssemos ficado lá, onde nós tínhamos isso, aquilo. Começou a ter até aquilo que não tinha. E nós vemos mais exemplos da presença de pessoas que buscaram a presença de Deus, além de Moisés. Nós vemos Davi também, tanto que ele escreveu tantos salmos lindos e expressaram essa busca da presença de Deus. E Davi ansiava pela presença de Deus e reconhecia sua dependência, porque também nós temos que reconhecer a nossa dependência no Senhor para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Não que Ele não consiga, mas nós devemos nos deixar ser usados por Deus. Como vamos ser usados por Deus se nós não queremos fazer a obra, se nós não queremos vir na igreja, se nós não queremos orar, se nós não queremos ajudar o nosso próximo, mesmo podendo? Nós vemos também Daniel, que é reconhecido por sua fidelidade a Deus e a busca constante por sua presença. Nos faz lembrar um dos textos mais conhecidos, e quando fala em Daniel, a gente já lembra da cova dos leões. Lá teve presença também. Teve a presença de Deus. Já imaginou uma pessoa lançada, viva lá, aqueles montes de leões na cova? Imagina o que poderia ter acontecido com Daniel. Mas o Senhor estava presente, porque Ele sabia da fidelidade de Daniel e sabia quem era o filho que ele tinha. Sabia que Daniel era fiel ao Senhor. E Daniel, o que ele fez? Ao invés de temer, ele orou. Ele orou ao Senhor. Ele continuou a orar e a buscar o Senhor, assim como fez Moisés lá no passado, buscar a face do Senhor. Nós temos que buscar a face do Senhor. Uma vez que nós buscamos, nós seremos ouvidos. Por mais que não seja no tempo que eu quero, vai ser no tempo que Deus quer. E Ele vai responder. Porque nenhuma oração é deixada sem resposta. Tão bom quando vem o sim, mas Ele também responde com o não. E nós devemos acatar e entender que até o não de Deus é perfeito. Agora nós vemos o exemplo principal de alguém que buscava a presença de Deus. Sabe quem é? Jesus. Jesus Cristo, o modelo perfeito para nós seguirmos. Que não teve pecado, que não teve erro.
Esses homens, na história da Bíblia, foram muito, e de fato muito importantes. Mas todos eles tiveram momentos em sua caminhada que fraquejaram. Mas Jesus não. Jesus foi perfeito. Nós não podemos esquecer de Jesus, o Filho de Deus, que constantemente buscava a presença de Deus. Nós vemos que Jesus se retirava para orar e ele era o próprio Deus. Ele frequentemente se retirava para lugares isolados. O que a gente lembra? Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É no secreto. Muitas vezes nós vemos tantas pessoas que quando acontece alguma coisa na vida, já vai lá na rede social e coloca: aconteceu isso. Meu irmão, desabafa para Deus, porque Deus é aquele que vai te dar o conselho certo, que não vai rir de você, que vai entender das suas lutas, das suas dores, das suas dificuldades. É o Deus que te vê no secreto. É no secreto, meu irmão, minha irmã, que nós cultivamos um melhor e mais íntimo relacionamento com Deus. Nós temos que vir na igreja, nós temos que congregar, mas não devemos nos limitar só aqui, só ler a Bíblia aqui, em casa também. E nós temos a liberdade de ler a palavra do Senhor no nosso país livremente, pegar a Bíblia e andar. Se nós usássemos a nossa Bíblia como a gente usa o celular, né? Se nós levássemos a Bíblia, não esquecêssemos dela como a gente não esquece todas as outras coisas na nossa vida. E essa busca pela presença de Deus, ela é intencional. Porque se você não tiver a intenção de buscar, você não vai ter. Nós temos que buscar. O segredo está na busca. Parte de você é sua atitude. E o poder da oração e a meditação na palavra vai te ajudar nisso. Porque só tem intimidade se conhece. Como vou ter intimidade se eu não conheço? Oração, jejum, meditação na palavra e congregar. E nós temos que dar abertura para a orientação do Espírito Santo na nossa vida, ao buscar a presença de Deus, ter persistência e paciência nessa jornada. Amém, meu irmão? Quero pedir que vocês se coloquem de pé nesse momento, para que nós possamos nos achegar à presença do Senhor em oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor escolheu que nós estivéssemos aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3, como foi dito no início do culto, ali eu também estarei. Ele está aqui. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua casa, para louvar, glorificar, bendizer a tua palavra, Jesus. Te peço que abençoe cada irmão que aqui está, ó Deus. O Senhor conhece suas lutas, suas dificuldades, que o Senhor, ó Deus, esteja agindo em sua vida. Que essa palavra, ó Deus, possa ser germinada em cada coração, para que nós possamos sempre nos lembrar e nos apegar a ela, ó Deus. Porque muitas vezes, pela nossa falha, nós esquecemos, mas o Senhor não esquece. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete. Te peço também, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores. Muitas vezes fazemos tantas coisas que desagradam o teu coração. Mas o Senhor é fiel e rico em misericórdia e perdão, e o Senhor é um Deus que nos perdoa, pois conhece quando nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente, Jesus. Te peço, Deus, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo ao retornarmos para os nossos lares e fortalecendo a cada dia a nossa fé, para que nós possamos estar na tua casa e ter a alegria de estar na tua casa, porque mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. No nome do Senhor Jesus nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvirmos a palavra do Senhor.